Boa tarde, amadas. Que prazer estar aqui com vocês. Eu cheguei um pouquinho atrás, que eu estava lá no socioambiental, que teve uma formatura... Ah, você estava lá, né? Que teve uma formatura lá de uma turma de cuidador, né? Que a nossa igreja está formando. E olha que interessante, porque é reconhecida pelo Conselho Regional de Enfermagem as pessoas que se formam como cuidador aqui na igreja, né? E já saem algumas até com emprego. Então, que bênção, né? Que a gente conseguiu isso, e tem toda a carga horária direitinho, são 6 meses de curso, então já estou anunciando aqui. Talvez você quer voltar a trabalhar. E eu achei tão interessante lá, ouvindo os depoimentos, uma moça de 30 anos. Ah, eu já estava me sentindo velha para trabalhar. Eu falei, minha filha, imagina eu com 59. Peraí, tu está com 30 e já está se sentindo velha. Gente, velha é o diabo, não é verdade? Nós não, vai depender da nossa mente, né? Então, a moça nova de 30 anos, eu fiquei feliz, que eu vi lá senhoras também, né? Acima de 50 também produzindo, porque é muito interessante. Nessa área do emocional, do espiritual e da produção, o ser humano não pode parar. Porque Deus criou o ser humano para produzir. E ele só é saudável quando ele produz. Quando você parar de produzir fruto do Espírito na área espiritual, quando você parar de produzir na área emocional, sendo bênção para outras pessoas, desenvolvendo, né, o amor, a bondade, a paz, o perdão, quando você para de produzir também profissionalmente, porque mesmo que você se aposente, você pode produzir em outras áreas. A gente tem visto que muitas pessoas hoje se aposentam e entram em depressão porque pensam que a vida acabou. Não. Vai investir em outra área, vai fazer outra coisa, porque isso é a beleza do ser humano. Tá? O animal não tem como fazer isso. Acabou o tempo dele, acabou. Nós não, nós somos seres inteligentes, nós somos seres que Deus deu um livre-arbítrio para você tomar decisões. Então, é muito importante, você que está aqui aposentada, você que está achando que... Vai fazer um curso, vai fazer algo novo, que isso é bom para o teu cérebro, né? Para você não ficar com Alzheimer, para você não ter Parkinson. Né? Então, isso é muito importante. As pessoas querem achar, acabou, porque criou aquele hábito que trabalhava no mesmo lugar há tantos anos. Aí a gente vê, fica em casa o dia todo. Não, que bom que eu estou vendo que aqui que a sala está cheia, todo mundo veio fazer um curso, isso é bom. Você vai conhecer pessoas novas, vai travar relacionamentos novos, e isso é saudável. Né? Então, o cristão nunca vai se aposentar, porque você vai sempre estar produzindo fruto do Espírito no mundo espiritual, né? Nos seus relacionamentos, no mundo profissional. Se aposentou, ensine aquilo que você fazia para outra pessoa. Né? Se você se aposentou numa área, é sinal que você foi uma pessoa que venceu uma etapa, que teve habilidades, né? Que foi uma pessoa de excelência, que conseguiu chegar ao final de uma profissão. Então, passe para gerações mais novas, venha para a igreja, seja voluntário em alguma área. Né? Vai lá passar o seu conhecimento. Não morra com esse conhecimento, porque eu lembro do pastor Miles, que ele falou, olha, sabe onde está a maior riqueza do mundo? Quem lembra quando ele falava isso? Aonde é? No cemitério. A maior riqueza do mundo está lá no cemitério. Pessoas que deixaram de escrever livros, pessoas que deixaram de transmitir os seus conhecimentos, né? Pessoas que deixaram de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, nunca se veja como uma pessoa inútil, como uma pessoa que não tem nada para passar por outro. Tem. Todos nós somos ignorantes em alguma área. Ontem, lá na reunião de esposas de pastores, a Ivana estava falando sobre identidade e ela estava falando sobre isso. Cada um aqui tem um conhecimento em uma área que a outra não tem. E você pode, através dos relacionamentos, aprender aqui uma com as outras. Então, esse é o objetivo desse encontro de crescimento. Para a gente crescer não só espiritualmente, emocionalmente, mas profissionalmente. Quem sabe você faz algo diferente, né? Aí dá esse cartãozinho para uma amiga. Né? Eu estou até com uma camiseta que uma irmã me deu, que ela está começando a ser uma empreendedora, porque eu tenho orado para Deus levantar mulheres empreendedoras nessa igreja. Mulheres que façam algo de extraordinário, com habilidade, para você ganhar dinheiro, para você poder dizimar, para você poder ofertar, para você poder abençoar o necessitado. Né? Então, essa irmã me deu uma camiseta. Abre aqui
ô Lorena, para elas verem. E ela falou, irmã, eu comecei a fazer, estou começando a fazer. Eu falei, que legal. A gente tem feito algumas camisetas com alguém que não é da nossa igreja. Então, se você está fazendo, ela tem vários modelos. Ela me deu esse modelinho aqui que ela fez, eu vou sortear aqui no final, está o cartãozinho dela. Né? E ela faz assim, pequenas quantidades, se você quiser 10, uma coisa diferente, você quer evangelizar, falar de Jesus, faça uma camiseta lá com algo que Deus te deu lá, faça 10, faça 15. Ela falou, eu faço, porque tem empresa que só faz 1.000, 2.000. Ela não, como ela está começando, ela está fazendo 10, ela faz 20, ela faz 50, ela faz 1.000. Eu falei, eu vou lá anunciar você. Olha, e ela é persistente, porque ela veio falando comigo, eu nessa correria. Hoje eu peguei as camisetas. Eu falei, eu vou lá sortear e... Né? Ela canta no coral de Mulheres Vitoriosas, ela é aqui da nossa igreja. E a gente está ajudando alguém que é da nossa igreja, que vai dizimar, que vai ofertar. Né? Então, que bom você que está assistindo aí pela internet. Você também vai crescer junto com a gente. Vamos dar um aplauso para essas pessoas que estão assistindo na internet? Tem muitas mulheres que vão assistir esse encontro aqui. Né? E esse período nós vamos trabalhar o livro da Dona Parto. Quem esteve aqui na conferência que ouviu a palestra dela aqui? Muitas não ouviram, né? Então, a gente escolheu esse livro porque a gente... vê assim, pessoas que passaram por histórias de vidas traumatizantes e que vivenciam esse trauma o tempo todo e, através do trauma, elas paralisam a sua história de vida. Elas se colocam no lugar de vítima. Elas acham que sempre tudo de ruim acontece comigo. Parece que Deus esqueceu de mim. Mas quando a gente vai ouvindo histórias de pessoas, a gente vê que cada pessoa tem um trauma. Nem que seja o trauma do pecado. Porque todos nós temos, porque nós éramos lá no Éden, pessoas perfeitas, saudáveis em todas as áreas. Mas na hora que nós fomos expulsos do Éden, eu falo nós fomos, porque nós temos um inconsciente que vem daquele casal que estava lá. Né? Nós somos seres que nós recebemos informações que vão sendo passadas e vão ficando no nosso inconsciente que a gente nem se dá conta. E o pecado veio também. Então, aquele casal, quando foi expulso daquele ambiente de harmonia, ele ficou desorganizado. O mundo não foi mais o mesmo. E Deus é tão lindo porque Ele criou todos os animais, mas para obedecerem a um instinto. Ele não criou os animais com o livre-arbítrio, com o poder de decidir. E Deus não queria robô, Deus não queria pessoas que fossem alienadas, que não tivessem vontade, que não exercessem o livre-arbítrio. Porque Deus deu ao ser humano, aquele casal, vocês são a imagem e semelhança de Deus. E a diferença é essa. O poder do livre-arbítrio, de se fazer escolha. Então, quando ele foi expulso do Éden, surgiram alguns sentimentos que a gente já sabe, que são emoções primitivas, o medo, a tristeza, a vergonha, a culpa. Surgiu entre aquele casal um espírito de acusação. Então, aquele casal ficou desorganizado interiormente por causa do trauma do pecado. Então, não adianta. Mesmo que você tenha tido uma vida maravilhosa, existe na nossa alma um vazio, um desejo de algo. Pode que você seja uma pessoa que você tenha tudo, mas sempre tem aquele dia que você acorda assim, parece que está faltando alguma coisa. Eu não sei o que está acontecendo. Tem alguma... Esse vazio aí é o vazio de Deus, que só Deus pode preencher. Então, nunca fique olhando a sua história como a pior do mundo, comparando com a do outro, que todos nós temos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, a dona... Até às 18h30. Então, a Dona Parto, quando ela escreveu esse livro, cadê o meu livro? Esta não é a vida que eu esperava. Não, esse não é o meu livro, não. Deve estar com alguém aí. Esta não é a vida que eu esperava. Aqui, ela vai contar um pouquinho da história dela. E eu vou já adiantar até para vocês entenderem. Porque na quinta, ela não falou muito na sexta e no sábado da história. Mas na quinta, ela contou um pouquinho da história dela. Que ela era uma menina, cresceu numa família normal, assim, que o pai foi ex-combatente, tinha um irmão dependente químico. Normal, entre aspas, né? Que já tinha os traumas dele. E aos 15 anos ela teve um encontro real com Deus, num rio. Ela sabia que ela foi chamada por Deus para algo específico. Mas aí houve um dia em que ela se afastou dos caminhos do Senhor, conheceu um rapaz, muçulmano, casou com ele, e ali começou toda a sua trajetória de sofrimento.
Mas antes disso, de casar, ela já tinha um histórico de traumas. Por quê? Ela e todas as suas irmãs foram abusadas pelo seu avô. Todas elas foram abusadas sexualmente e ela conta que tinha um dia específico para aquilo, que a avó via isso. Olha que coisa, né? A avó ficava na sala e entrando neta por neta e esse homem abusando e elas tinham que sair. Então, aí começou toda a sua trajetória. Mesmo aos 15, ela tendo uma experiência com Deus. Devido àquele trauma não ter sido resolvido, olha a atração. Ela foi cair nas mãos de um muçulmano e ali ela começou a sofrer. Então, ela mostra a importância de muitas vezes, não é o que você esperava, mas o importante não é o que aconteceu da sua história de vida. É o que você está fazendo com o que está acontecendo na sua história. Porque Deus sempre vai dar uma oportunidade para mudarmos a nossa história de vida. Né? Deus vai dar sempre uma oportunidade. Eu acho que todas já se conheceram aí na mesa redonda, nesse ciclo, já conversaram um pouquinho? Não? Bom, a gente vai fazer isso no final, porque a gente tem um horário para dar ali. Mas então eu quero já começar fazendo uma pergunta aqui. Quem alguma vez na vida já falou assim, Senhor Jesus, hoje eu quero ser atropelada. Senhor Jesus, hoje eu quero ficar doente. Senhor Jesus, hoje eu quero que alguém venha e me assalte, leve todo o meu salário. Alguém já fez essa oração aqui? Ah, então são todas normais. Nunca ninguém fez essa oração, graças a Deus, né? Porque se alguém já tivesse feito, eu ia dizer, peraí, o que está acontecendo? Nunca ninguém fez, e quando a gente é lúcido, ninguém vai fazer isso. Mas essas coisas acontecem com a nossa vida? Acontecem. Fazem parte da trajetória da nossa vida. Então, ela, nesse capítulo 1, eu não sei quem leu. Quem leu o capítulo 1 aqui? Né? Eu sei que eu gostaria, se eu pudesse, dar o livro para todas, mas não tem como. Mas eu trouxe pelo menos quantos, Lorena? 3 para sortear. Então, no final, 3 eu vou sortear. E depois, se vocês quiserem adquirir, ou quem não puder adquirir, pega de uma amiga, tira cópia, né? Faça alguma coisa aí para você ler. Porque nesse livro, no final dos capítulos, tá? Tem perguntas para você responder. E aí, na próxima aula, quem vai dar a próxima aula, Ivana? É você. Então, aí a gente poderia chegar um pouquinho mais cedo para vocês em grupo, né? Irem comparando as respostas, conversando umas com as outras, porque no final ela faz perguntas e é tão importante quando você lê a pergunta e responde. Em casa você lê o capítulo, leia essas perguntas e responda, né? Eu estava ontem lendo e respondendo aqui. Isso é muito importante, porque quando você está respondendo, o seu inconsciente está trabalhando, você está organizando seus pensamentos. E o legal também é que ela coloca vários versículos bíblicos para você escrever os versículos. Né? E aí ela coloca também os versículos, um versículo para você colocar aqui, né? Que você gostou da semana. E eu coloquei esse aqui de Malaquias 4:2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. E aí você tenta decorar esse versículo. E uma ideia que eu vou dar, coloca o versículo que você gostar na sua geladeira. Não só para você decorar, mas para todas as pessoas da sua casa decorarem também. E quem sabe, se você tem uma filha, se você tem, né, uma outra amiga que talvez não esteja aqui, ou que você vai na casa dela de vez em quando conversar, fale sobre o livro, converse aquilo que você aprendeu. Né? Então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui. Quem pode levantar a mão, ser bem sucinto e falar assim, Elisete, eu nunca pensei que isso aconteceria comigo, mas aconteceu. Quem quer levantar e falar? Não, você já conhece, Tânia, deixa para depois. Eu quero uma que eu não conheça, que fale assim, não tô, depois eu até deixo você, mas é porque eu gostaria assim, uma que eu nunca vi falar aqui, que eu não conheço. Quem levantou a mão? Olha, eu não esperava, ou que aconteceu, até que esteja acontecendo, algo que assim, eu não estou entendendo, mas está acontecendo isso e eu tenho perguntado a Deus por que está acontecendo, eu não sei por quê. Quem quer levantar a mão e falar? Alguém levantou a mão? Tá, então vem aqui na frente, amada, que aí as pessoas vão ver. Vem rapidinho falar aqui. Né? Vou pedir só uma experiência para a gente continuar. Paz do Senhor, tudo bem? O que aconteceu comigo foi antes de eu ser cristã.
Eu não conhecia Deus. A senhora quer o quê? Eu recebi eu fui assaltada na minha casa por 4 homens. E na hora, a minha família toda estava na casa de cima, eu desci para guardar o carro e abri os portões, acendi todas as luzes. A minha filha queria dormir comigo, eu falei, não, filha, fica aqui, porque amanhã eu tenho um cliente 8 horas em Ipanema, eu morava em Sepetiba. E eu disse, eu não vou. Fala o que você faz em Ipanema. Eu sou cabeleireira, trabalho num salão há 35 anos lá em Ipanema. Faz a propaganda. Sou eu que faço o cabelo da pastora Antonieta. Tá? E aconteceu inesperado. Eu entrei, liguei a televisão, estou um pouquinho nervosa. Liguei a televisão, quando eu ouvi passos na varanda. Quando eu cheguei na porta, eles me deram uma coronhada. Eu caí, eu levantei, eles me levantaram, eu dei um grito. Quando eu gritei, eles me deram outra coronhada, eu caí novamente. Aí eles disseram para mim, olha, isso é um assalto. Irmãos, quando eles falaram isso, eu tremia terrivelmente. Todo o corpo eu tremia. E ali, eles disseram para mim assim, olha, nós vamos te matar. Aliás, você vai morrer de qualquer jeito. Se você não parar de tremer, você vai morrer agora. Naquele momento eu disse, seja feita a vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Mas eu não conhecia Deus. Eu falei aquilo, mas sem conhecer Deus. E naquele momento eu vi uma luz muito grande, muito forte. E eles não me deixavam olhar para eles, para não reconhecê-los. E eu era motoqueira na época. Eu tinha acabado de comprar uma moto zero, a motocross. E eles estavam procurando a moto. Cadê a moto? Cadê a moto? Era o 2º dia do ano. E ali, naquele momento que eles falaram, vou te matar, que eu disse aquilo, na mesma hora, eu parei de tremer. Eu não tinha pavor. Eu não tinha mais medo de nada. Eu fui transformada naquele momento. Naquele momento, eles me pegaram, me levaram para o quarto, fizeram todo tipo de maldade, que vocês imaginem que não imaginam. Mas eu não sentia nada, eu não sentia dor, eu não sentia medo, não sentia pavor, e eu só sentia amor. Eu fui dominada por um amor. Era como se o meu espírito tivesse sido tirado de mim, colocado assim numa altura, eu vendo tudo aquilo ali, mas sem olhar para eles. E teve um que falou comigo assim, olha, eu não vou te tocar. A minha mãe é crente. Eu nem entendi até hoje por que ele falou aquilo. Mas ele me salvou. Eu não vou te tocar. E depois que eles fizeram todo tipo de maldade comigo, eles procuraram álcool, me amarraram, me amordaçaram, colocaram um cobertor em cima de mim e procuravam o álcool. Cadê o álcool? Cadê o fósforo? Onde está? Onde tem álcool? E o álcool na cara deles e eles não conseguiam enxergar o álcool. Entendeu? Aí um falava assim, mata ela, dá logo um tiro nela. Aliás, ela vai morrer logo, dá logo um tiro nela. E esse rapaz, ele dizia, não, não mata ela. Ela não está reagindo, não mata. Não mata. Então, quando terminou tudo aquilo ali, que eles foram embora, nisso desceu uma pessoa da casa de cima para fechar o portão. E eles disseram, olha, se entrar alguém aqui, você está esperando alguém? Se entrar alguém aqui, vai morrer. Qualquer um que entrar. Depois para um carro na minha porta e acelera. E eles tornam a dizer, quem entrar aqui dentro vai morrer todo mundo. Mas eu já não sentia dor, eu senti um amor, irmãos, que eu nunca senti, nunca mais. Eu senti aquele amor. Eu fui dominada por um amor muito lindo, muito gostoso, algo. Tanto é que eu não fiquei traumatizada, em momento algum. O delegado, ele não quis me levar a corpo de delito, que ele falou, olha, é tão
pavoroso que você contou, que você não vai a corpo de delito. Eu sei que depois daquilo ali, eu procurei saber. Fui em centro de mesa, fui em tudo que vocês imaginam. Eu fui procurar o que era aquilo, o que tinha me acontecido. Aquela luz brilhante, eu já não sentia mais medo nem dor, né? Eu queria saber que amor era aquele. Ninguém me dava resposta. E eu procurei os padres, que eu era católica, e eu tinha 2 padres na família, ninguém queria nem falar comigo. O padre lá de Ipanema não quis falar comigo. Eu falei, nunca mais eu entro aqui. Nunca mais eu entro nessa igreja. Que você teve um né? encontro com Jesus. E ali, uma irmã, que ela trabalhava comigo, ela todo dia falava de Jesus para mim, todo dia me chamava para ir para a igreja. E eu dizia, eu não vou, eu não quero ir, não vou. O dia que eu quiser, eu te chamo. E chegou um dia que eu passei por muitos problemas. Aí, ela pegou uma Bíblia e me deu aquela Bíblia de presente. Era até meu aniversário. Mas eu estava cheia de problemas naquele dia. Isso passado 1 ano depois daquilo. E ela me deu aquela Bíblia e disse para mim assim, olha, aqui dentro você vai encontrar resposta para todas as suas perguntas. E eu criei naquilo. Mas ela disse, olha, só tem uma coisa. O inimigo de Deus, que é nosso inimigo, ele vai fazer de tudo para você não ler esse livro. Porque ele sabe que se você ler, você vai conhecer a verdade e vai ser liberta pela verdade. E realmente tudo que ela falou comigo que ia acontecer, aconteceu. Até que eu li a Bíblia toda e eu senti desejo de ler de novo. E li de novo a Bíblia toda. E quando eu terminei a Bíblia pela 2ª vez, aí eu disse para ela, agora eu quero ir na igreja, você me leva. No mesmo dia, eu fui na Nova Vida de Botafogo ali. Naquele dia, o pastor Walter Macaster, naquele dia, ele estava falando da minha vida, tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu agarrei ela pelo colarinho, eu disse, você contou a minha vida para ele. Você contou? Ela, não, Maeve, eu não contei. É o Espírito Santo. Quando ela falou, é o Espírito Santo, eu estava com top e eu comecei ali me cobrir, porque eu já estava me sentindo nua naquele lugar. Né? Ali, eu aceitei Jesus ali, mas, na verdade, eu fui me converter no cantinho de oração, que era lá da pastora Antonieta. Eu nem sabia que existia casa de oração. E naquela semana, a menina me chamou para ir lá, e ali eu ouvi a palavra de Deus, e eu falei, nunca mais eu saio deste lugar. Espera aí, deixa eu fazer, então... todos nós passamos por sofrimentos e desafios. Todo mundo aqui enfrentou, ou está enfrentando, ou vai enfrentar. Então, a gente tem que se preparar para isso. E é muito lindo, porque Jesus, ele deixou esse aviso. Quando ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele dá o segredo. Para quem em mim tenhais, o segredo daqui, paz. No mundo tereis aflições, sofrimento, adversidade. Mas tem de bom? Porque eu venci. Então, ele dá 2 segredos. Tem que ter paz e tem que ter bom ânimo. Você não pode deixar o desânimo tomar conta de você. Então, o que eu acho bonito é que ela disse que, nesse momento, ela sentiu um amor. Esse amor trouxe equilíbrio, trouxe paz. Porque, realmente, se ela se desespera, os caras iam matar. Porque ela ia começar a gritar. Ela ia reagir e eles iam fazer o que o diabo queria, que era destruir a vida dela, porque Deus já tinha um propósito para a vida dela. E não se engane, eu tenho certeza absoluta, todas aquelas pessoas que Deus tem propósito, o diabo vai tentar te afligir. O diabo vai usar circunstâncias, pessoas, situações, para impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Por isso que Jesus foi bem claro para aqueles discípulos e para a gente que hoje está lendo. Para quem em mim tem as paz, no mundo vocês vão passar por aflições. Ele não prometeu um mar de rosas. E ele veio, passou por aflições para ser o melhor exemplo, né? De que todos nós passaríamos, porque nós estamos aqui para sermos pequenos Cristo, e ele veio para ser o nosso exemplo de irmão mais velho. E aí ele dá esse segredo, paz, na hora da adversidade, não se deixe levar pelo desespero.
Você tem que ter essa paz. E que lindo que ela falou, que ela não conhecia Deus, mas Deus nos conhece, e quando Deus tem um propósito, ela já ouvia falar, com certeza essa amiga já havia falado sobre Deus, e nessa hora, você pensou em Deus nessa hora? Que você estava sendo atacada? O que veio na sua mente? Na verdade, eu não pensava. Mas naquela hora que ele colocou a então, aqui, ele puxou. Você pediu na mente socorro, falou alguma coisa? Aí. Porque não adianta. A pessoa pode dizer que é ateu, mas na hora do sufoco, ai meu Deus. Não é verdade? É ateu, mas na hora. Ai meu Deus, me ajuda. Claro! Porque todos nós temos um vazio na alma de Deus. Não adianta. O cara diz que é ateu, mas na hora do sufoco, ele fala, ai meu Deus, Deus me ajuda, Deus me dá. Né? E Deus está pronto a atender, porque Deus é um Deus de misericórdia, de graça e de bondade. Né? E o que ela falou, duas coisas aqui. Ela teve paz e ela sentiu um amor por essas pessoas. Né? Um amor naquele momento, algo. E isso é o que você tem que aprender na hora da adversidade. Você tem que deixar o amor de Deus inundar o teu ser. Porque nós só vamos vencer traumas, dificuldades, quando nós formos cheios do amor de Deus. Aí você vai conseguir superar perdas, você vai conseguir superar frustrações, decepções que a gente passa com o ser humano. É através do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da paz que Ele dá nesses momentos. E eu coloquei aqui quais são os sofrimentos e os desafios que você já enfrentou em sua vida. Pensa aí. Né? Todas nós. Não fique se comparando o teu problema com o do outro. Todos nós temos problemas. E Deus, eu entendo, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz que Deus não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Se você está passando por uma tragédia muito grande, você é forte. Deus não permite você passar por algo que você, se você tem uma aliança com Deus, se você tem sido fiel a Deus, que você não possa suportar. Você vai suportar, você vai vencer, você vai tirar experiências no mundo espiritual, você vai crescer emocionalmente, você vai amadurecer e essa experiência vai ser para servir de bênção para outras pessoas. Porque o lindo da vida da dona foi isso, o que ela passou, né? Hoje ela trabalha com cura. Ela pôde, o que ela passou, ela conta aqui, a experiência dela. Olha aqui, ela tem vários livros, ela tem várias experiências, não foram só essa com o marido, outras que ela vem atravessando. Hoje ela é uma mulher que ela não casou, ela vive como uma missionária. Ela vai para vários países no mundo inteiro dar o seu testemunho. Então, eu quero que você entenda isso aqui nessa tarde. Eu não sei o que você está vivenciando, mas o segredo, tenha a paz de Cristo na sua vida. Tenha o amor de Cristo na sua vida. E seja uma mulher que alimente a esperança de que dias melhores virão em nome de Jesus. Porque aqui você agora está pronta para avançar a fim de encontrar esperança e cura? Né? Se sim, eu fiz a pergunta, o que a motivou a fazer isso? O que motivou ela a fazer foi que ela sentiu uma paz, ela soube manter o equilíbrio. Por quê? Por causa do amor. Que ela disse que viu uma luz. Aquela luz era o Espírito Santo, gente. Como a dona fala que no dia que ela tinha 15 anos, que ela cansou de sofrer na mão do avô, que ela foi para a beira do rio e ela falou, Deus, se tu existes, me dá uma solução, me mostra. Ela viu, né, a presença de Cristo na vida dela. E ali ela foi transformada, ali ela foi para uma igreja. Né? Mas mesmo estando na igreja, não quer dizer porque você está aqui que você não vai ter problema. Né? Você está convivendo com um ser humano. Você está nessa terra. E aí ela conta lá a história, você vai ver depois que, mesmo ali, ela teve um período que ela ficou muito animada, firme, e houve um momento que ela fraquejou, e aí ela casou com um rapaz muçulmano, e aí começou outra trajetória de sofrimento. Porque ela quebrou uma aliança, ela cristã, casar com um muçulmano, mas eu acredito como aquilo que Deus tem seus propósitos. Porque hoje, esse muçulmano, ela viveu 22 anos com ele, não podia sair de casa, sofreu muito, teve 2 filhas. Ela se divorciou, mas ele, olha que coisa, se converteu. Hoje ele é convertido. Hoje ele é casado com uma mulher muçulmana. A mulher não é convertida e ele é cristão. E as suas 2 filhas são cristãs. Mas ela fala, eu sei que aquela mulher vai se converter, porque o meu ex-marido hoje é um homem de Deus cristão. Então, são coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente só vai ter explicação lá no céu. Mas eu sei que em tudo isso, ela soube da tragédia
tirar algo de positivo, para ser bênção para a vida dela e para ser bênção para a minha vida hoje, para as nossas vidas hoje aqui, para a gente estar falando dela. E vai ser o que Deus vai fazer com você. Você crê nisso? Aleluia. Amém. Obrigada. Senta lá. Tá. Tem que ser rápida. Gente, outra coisa que eu vejo ali foi o poder da palavra. Quando eu disse que seja feita a vontade de Deus, seja o que Deus quiser, foi naquela hora que eu me transformei. O nome de Deus. O nome de Deus nunca é em vão, né? Usou na hora, seja feito o que Deus quiser. Ela não murmurou, não reclamou. Esse é um grande segredo também que nós temos que ter na hora da adversidade. Nunca murmure, porque a gente tem um grande exemplo do povo de Israel no deserto, né? Quando murmurava, era um dia a mais no deserto. Era um dia a mais no deserto. Não deixe que a aflição fique um dia a mais na sua vida por causa da tua murmuração. Né? Vamos apressar a nossa vitória louvando, adorando e agradecendo ao Senhor. A gratidão é algo muito importante. Hoje os cientistas, os estudiosos do comportamento estão aí falando da importância da gratidão. E se tem um motivo que a gente tem que agradecer todos os dias, porque se nós estamos vivas hoje aqui respirando, seja grata ao Senhor, é porque o Senhor tem algo a realizar com você. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja aqui hoje com alguém, sempre seja uma pessoa grata a Deus por tudo. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Até por esse momento, não sei, passou por um estupro, passou por uma infidelidade, está vivendo um momento agora difícil no seu relacionamento, aconteceu algo, aprenda a agradecer. Vamos lá, seguindo aqui então. Aqui está o segredo que eu aprendo aqui, do que ela me ensina. As minhas decisões vão definir o meu caráter. As minhas decisões vão definir o meu estilo de vida. Você hoje é o resultado das suas decisões que você tomou até hoje. E só o ser humano tem o poder de decidir. Ninguém mais. Os animais não têm o poder de decidir. Já nascem programados para algo. A leoa, quem já assistiu aqui o Mundo Animal? É tão interessante ver. Ela já tem um instinto de sobrevivência, de caça, de tudo. Já está lá. Ao ser humano, Deus deu ao ser humano o poder da decisão. Isso é o poder do livre-arbítrio. De você fazer as suas escolhas. E aí, eu quero que você sublinhe na sua Bíblia esse texto de Deuteronômio 30, 19 a 20. Foi quando o povo estava no deserto e para entrar em Canaã, quando saíram do Egito, e Moisés deu esse alerta para aquele povo. Moisés deu esse alerta para aquele povo. Olha, vocês vão entrar numa terra e vocês vão ter que aprender a fazer as decisões certas. Não quebrem a aliança que vocês têm. Porque Deus fez uma aliança com aquele povo. Eu vou abençoar vocês. Os celeiros de vocês não vai faltar nada. As mulheres de vocês não serão estéreis. Os animais de vocês não serão estéreis. Vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel. Mas para que haja essa bênção, vocês vão ter que ter uma aliança comigo. Agora, se quebrar essa aliança, pode esperar. Vai faltar chuva. Não vai ter mantimento. Não vai produzir nada na agricultura. Vocês vão morrer com as mesmas doenças que aquele povo teve no Egito. Tá? As mulheres vão se tornar inférteis. Vai ter consequência. Porque foi o que Deus falou para aquele casal ali no Éden. Olha, eu estou dando paraíso para vocês. Agora, eu não fiz vocês roubar, eu vou dar o poder de vocês escolherem. Da árvore que está lá no centro do ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não devem comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão passar a ter um conhecimento que vocês vão... E aí, no momento lá de descuido, né? No momento lá de ociosidade da Eva, né? O ócio é bom, mas o ócio excessivo é perigoso, né? Não deixa a sua mente vagando muito tempo sem nada não, né? Deixa a palavra estar na sua mente, ocupe sua mente com as coisas boas, converse com pessoas que são boas para você, que têm o que te motivar, o que te ajudar. Cuidado com quem você conversa. A Eva foi dar conversa para a serpente colocou uma dúvida. Certamente você não vai morrer. Certamente você vai ser como Deus também. Né? E aí ela foi atraída pela visão, pelo olfato, né? Pela audição, pelo toque, porque ela pegou.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos 5 sentidos, né? A gente tem 5 sentidos que está aqui, ó, captando tudo. Então, cuidado. Porque, às vezes, eu fico preocupada hoje quando as pessoas estão tão ociosas que vão para as redes sociais, né? Que vão ver coisas que não deveriam ver, que vão conversar coisas que não deveriam conversar. E o inimigo só quer uma brecha para entrar na nossa vida. E, às vezes, ele entra... Porque tudo que você fala... O diabo não lê seu pensamento, mas ele sabe o que você pensa através do que você fala. Através dos assuntos que você desenvolve nas suas conversas. Através daquilo que você lê. Através daquilo que você vê na rede social. É só uma pornografiazinha que eu vou olhar aqui hoje. Ali vai ser o gancho para te segurar. Para você se viciar. E hoje, um índice altíssimo de mulheres viciadas em pornografia. Mulheres viciadas em redes sociais, em relacionamentos em redes sociais, né, com relacionamento virtual, achando que relacionamento é virtual, não é pecado sim. Né? Como isso é perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas decisões. Pode dizer, eu não sei por que aconteceu isso comigo, eu não sei por que esse desastre, essas coisas... Quais as decisões? Então, as nossas decisões são muito fortes. Então, eu queria ler aqui esse texto que Moisés deixou para aquele povo. Ele não entrou na terra prometida, ele só viu a terra, ele avistou. E ele queria entrar, ele até pediu a Deus, mas por um ato de desobediência. Gente, a salvação vai ser alcançada pela fé, mas a fé está implícita à obediência. As pessoas têm tanto sacrifício, são religiosas, mas desobedecem os princípios da palavra de Deus. Você quer alcançar o céu? Vamos obedecer. Seja obediente à aliança com Deus, aos princípios da palavra de Deus. Né? Foi uma coisa simples, o povo estava reclamando. Meu Deus, eu fico imaginando aquele homem, que estresse que Moisés não sentiu, porque foi o homem mais manso da terra, que diz. Hã? E mansidão é controle de poder. A pessoa mansa, né, não quer dizer que ela não tem autoridade. As pessoas pensam que a pessoa é mansa, não tem autoridade, não lidera. Né? Aliás, os melhores líderes são aqueles que têm autocontrole, que têm controle do seu poder. Ele tem poder, mas ele sabe controlar o seu poder. Então, Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele tinha um autocontrole, ele tinha uma liderança muito grande. Mas num momento que eu fico pensando assim, gente, devia ser tanta gente perturbando aquele homem porque estava com sede, né? Nós vamos morrer aqui nesse deserto, está faltando água. Que aí Deus falou, toque nessa rocha. A rocha representava quem? Tudo na Bíblia tem um simbolismo. Às vezes a gente diz, por que só em tocar na rocha e inferir a rocha de Moisés entrou? Porque já era um simbolismo do que ia estar lá no Novo Testamento. O que representava a rocha? Cristo. Olha que coisa tremenda, já estava ensinando, isso já estava de antemão falando que o Messias viria, e ele representaria uma rocha. Né? Então, foi falado porque ele tinha que tocar na rocha, mas eu entendo, no momento de estresse, né? No momento de nervosismo e até de raiva que ele ficou, porque ele era ser humano, gente. E era tanto melhor que quando ele teve uma raiva, o que ele fez quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu? Foi lá e matou. A raiva. E olha o homem mais manso. Matou o homem mais manso, feriu a rocha. Imagina a gente que não é tão manso assim. Então, está aqui um segredo. Cuidado na hora da adversidade. Cuidado na hora da tribulação, que a gente perde a mansidão. A gente fala palavrão, a gente xinga, a gente desce o barraco, a gente, como dizem, roda. Em nome, vamos pedir a Deus o fruto do Espírito. Amor, paz, paciência, né? Equilíbrio, domínio próprio. Porque se Moisés, o homem mais manso, deixou de entrar em Canaã, isso não está na Bíblia à toa, não. Isso é para a gente aprender com os exemplos, né? Aí Deus falou, Moisés, você não vai entrar. Eu mandei você tocar, você feriu 2 vezes. Hã? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio. Aí ele não entrou, e aí ninguém melhor do que ele para dizer isso aí. Claro que inspirado por Deus. Né? Então, vamos ler, que está escrito juntas aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas.
Tu e a tua descendência. Gente, olha, isso aqui é muito importante. As nossas decisões vão interferir na nossa descendência. As nossas decisões. Os nossos pecados são perdoados, mas tem consequência na nossa descendência. Então vamos pedir a Deus, Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, para eu me guardar. Porque a gente vê as consequências na vida da família de Davi. Ele foi perdoado, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você vê a história, não é, Ivana, dos filhos de Davi, da geração, teve incesto, teve filho que morreu pendurado numa árvore, né? Teve tantas coisas, consequências dos nossos erros. Deus perdoa pecado, mas a consequência ele não vai tirar. A consequência vai ter. Uma pessoa que assassinou alguém, ela se converteu, Deus perdoou o pecado, mas ele vai ter que pagar o preço disso aí. Vai ter que ser preso. Vai ter que ter a punição. Tá? E os filhos vão sofrer a consequência de ter um pai preso, de ver coisas. A gente está vendo isso agora na nossa história do Brasil. Tá? A consequência que está acontecendo, infelizmente. Os filhos, os netos do presidente Lula, vai estar para a história isso. Quem for ler a história do Brasil, daqui a 20, 30 anos, vai ver lá. Vai estar lá, você é descendente do cara. E ele foi isso e aquilo. Então, a gente tem que pensar nas nossas escolhas, porque aqui escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua. Então, não pense só em você. A gente está vivendo uma época que as pessoas, as mulheres, os homens, estão altamente egoístas. Eu quero a minha realização. Eu quero fazer isso, eu quero ser isso. Nem que para isso eu maltrato meus filhos, eu não cuide deles. Nem que para isso eu delegue para outras pessoas. Mas pense na sua descendência. Enquanto Jesus não voltar, a nossa descendência vai continuar. E eu creio que a igreja vai continuar sendo sal e luz dessa terra. E principalmente nós que somos mulheres, como a gente tem que ter essa prioridade com a nossa vida, com o nosso lar, com a nossa casa, porque nós queremos deixar uma geração saudável, não uma geração de gente doente, não é verdade? E eu vejo hoje, gente, um índice de pessoas altamente egoístas. Eu só quero viver o meu momento, é a minha hora, é a minha realização. Você um dia vai morrer. Vai ter teus filhos, seus netos, seus bisnetos, se Jesus não voltar. E como é que vai ficar? E o que você está deixando de legado? Então, Moisés teve essa preocupação. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e a sua descendência. Quem aqui é mãe? Quem aqui tem filho? Quem tem neto? Quem tem bisneto? Olha aqui. Está aí, já tem bisneto. Tem que pensar na nossa descendência. Né? Porque, olha, eu tenho uma concepção muito interessante. A igreja não começa aqui, a igreja começa na minha casa. Porque a igreja, isso aqui é um templo, sabe? É um local de reuniões onde a igreja que sou eu, que é você, que é você, que é você. A igreja somos nós. Né? Então, você tem que ter essa preocupação. Porque você está deixando uma descendência. Aí, para mim viver bem, para que eu seja abençoado e a minha descendência, vamos continuar falando o que a gente tem que fazer. Amando ao Senhor teu Deus, né? Dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua... Gente, Deus é a nossa vida. Ele tem que ser a prioridade. Por isso que em Mateus 22, 37 diz, é o texto que tem que ser um texto áureo para a nossa vida. Ame ao Senhor teu Deus, com toda a sua mente, com toda a sua força, com todas as suas emoções. Ame ao Senhor teu Deus, priorize Ele. Né? Isso é o primeiro e grande mandamento. Jesus estava falando isso para os fariseus, que estavam querendo saber qual era a prioridade dos mandamentos, se eram aqueles 10 mandamentos e os 600 e tanto que eles tinham para lá para ter que fazer. Jesus falou, não. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. Ele pegou eles aí.
Esse é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus. E aí, quando você ama a Deus com toda a sua força, com toda a sua mente, com todas as suas emoções, aí você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Os problemas dos relacionamentos humanos é a falta de amor. Porque nós somos criados por Deus para nos relacionarmos em amor. Porque quando você ama, você cuida. Quando você ama, você prioriza. Quando você ama, você diz palavras de bênção. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você tem compaixão. Quando você ama, você tolera. Quando você ama, você investe na pessoa. Aleluia. Né? Porque tem pessoas, vamos falar a verdade, que a gente desiste muitas vezes de investir, né? Ah, não, isso aí não tem jeito mais não. Eu posso falar por experiência própria, porque eu fiquei tão feliz ontem quando eu soube que o meu sobrinho Igor vai ser consagrado a pastor. E pensa num sobrinho que deu trabalho para a gente. Foi o Igor. Mas a Bíblia é linda, gente. A Bíblia fala daquela mulher que teve 7 demônios. E aí Jesus fala assim, quanto mais amado, mais é perdoado. Que coisa linda, né? Que olha o que nós oramos por esse menino, o que nós investimos na vida dele. Que a gente tinha hora que eu falei, meu Deus, né? Fátima conhece um pouquinho ele. Ele era arteiro. Mas ele era arteiro porque ele teve uma história de vida. Porque a minha irmã casou com um filho de pastor. E viveu 17 anos com esse filho de pastor e ela sofreu muito. Ela pegou o marido na cama com outra mulher, professora dele. Meu sobrinho viu o pai com outra mulher na cama que era professora dele. Eu lembro que ele tinha 10 anos.